Quem precisa vender uma pequena empresa, um negócio, vai se deparar numa questão e num dilema crucial. Eu vou vender sozinho ou eu vou contratar um intermediador ou business broker? É sobre esse tema que nós vamos tratar do vídeo aqui. Nós vamos apresentar elementos que podem trazer essa resposta ou podem colaborar com a sua decisão de se você vai vender sozinho ou se você vai contratar um intermediador e como vai contratar esse intermediador. Vamos nessa? Vamos embora. Muito bem. Eu sou o Daniel Machado, seja bem-vindo ao canal Negociação Dourada. Aqui nós trazemos conteúdo sobre negociações de compra e venda de pequenas empresas, entre outras cositas mais. Estamos apresentando uma série de vídeos sobre o método Negociação Dourada. Já fizemos uma apresentação num vídeo, depois falamos sobre a decisão, trouxemos várias informações, mortalidade de empresas no Brasil, por que tanta empresa fecha, por que tanta empresa vendida, os conhecimentos necessários. E aí no vídeo 3 nós apresentamos diversas informações aí seguindo sobre a decisão. Muito bem, vamos agora então falar sobre aquela pessoa, sobre aquele profissional, aquele indivíduo que é o business broker. Vamos dar uma destrinchada nele, falar um pouco sobre ele. Nosso intuito é fazer com que você observe tudo aquilo que a gente vai falar para refletir se você tem todos esses conhecimentos ou, se não tiver, quais são os conhecimentos, habilidades, aptidões que você deve buscar nesse profissional. Muito bem. Contratar um intermediador. Vou apresentar o que eu considero os 10 mandamentos para contratar ou não um intermediador. Lembrando sempre que você deve fazer uma reflexão se todos os aspectos que a gente vai tratar aqui, você consegue absorver eles, e se não consegue, se for contratar, essa pessoa deverá absorver todos esses aspectos. Primeiro deles, conhecimento especializado. Nos outros vídeos nós falamos sobre o direito, sobre administração de empresa, contabilidade, finanças, corretagem de imóveis, conhecimentos necessários para uma boa negociação de compra e venda de pequenas empresas. Você tem, essa pessoa tem. Segundo mandamento, conexões. Essa pessoa que você vai contratar, ou você mesmo, tem uma rede de contatos rica, ampla, que pode encontrar potenciais compradores? Essa é uma pergunta. Se não tem, vai ter que procurar. Usar aí a rede de apoio, os locais para anúncio e tal. Esse é um segundo mandamento. Terceiro mandamento, qual que vai ser o valor do negócio? Você tem condições de definir esse valor? Precisa fazer um estudo para se chegar no valor justo do negócio? Um valuation? Esse profissional deve ter competência para fazer esse trabalho ou você? Mas o fato é que alguém vai ter que definir o valor do negócio. Terceiro mandamento, negociação. A partir do momento que surge um potencial comprador, e aí vai começar a pedir informação daqui, termo de sigilo, termo de visita, apresentar informações, questão do sigilo para as visitas na empresa, faz contraproposta, envia carta de intenção de compras para que o potencial comprador formalize aquela proposta verbal. Esses conhecimentos em relação à negociação, você tem? O intermediador deve ter. Privacidade. O dono da empresa, a dona da empresa, ela precisa, muitas vezes, administrar o seu próprio negócio, ao mesmo tempo, dar atenção e se empenhar na venda do negócio. Isso envolve a privacidade, a questão do sigilo, para que não atrapalhe colaboradores, fornecedores e clientes. A gente sabe que, às vezes, uma informação, uma divulgação de que a empresa está à venda, ela pode trazer como consequência ruídos, prejuízos para o negócio. Então, a questão da privacidade, você vai conseguir administrar isso, porque uma pessoa de fora, você pode montar estratégias para que essa privacidade seja garantida. Seguindo então nos 10 mandamentos, vamos para o sexto. Custos. Vendedores de empresa se deparam com um custo considerado elevado para esse profissional, que muitas vezes não fez um acerto muito correto, e claro e transparente sobre até onde ele vai, até onde ele não vai. Normalmente as comissões de uma corretagem de venda de empresa giram em torno de 10%. Qual o impacto disso sobre a venda final? Isso é uma coisa que o dono da empresa precisa considerar. Controle. Quando você contrata um business broker, você transfere o controle de toda a negociação para essa pessoa ou para essa empresa. Isso quer dizer que telefonemas, parte da negociação, por um lado você não tem o controle e você precisa confiar que essa pessoa que você delegou essa missão e essa tarefa, ela vai ser profissional o suficiente para conduzir da melhor forma possível. Tempo. Nós estamos falando sobre o tempo disponível para lidar com a negociação, que muitas vezes envolve desgastes, tempo, vários telefonemas, especulações. Quem atravessou uma venda de empresa sabe disso. Então, esse tempo disponível você vai ter, senão já é um elemento suficiente para você refletir na importância de contratar um profissional para essa tarefa. Em relação ao tempo, tem outro elemento importante. Muitas vezes, dependendo do profissional que vai conduzir a negociação da sua empresa, pode ser que essa sua empresa
não seja a prioridade dele. Ele pode estar conduzindo negociações de diversas empresas. A sua dedicação, se você pudesse ter tempo para isso, seria mais incisiva e muitas vezes o intermediador ele pode deixar a sua empresa na vitrine até que apareça um comprador e não vai fazer ações incisivas para chegar no comprador. Conflito de interesses. Aí é uma questão meio análoga ao que a gente falou em relação ao tempo, porque esse intermediador, dependendo da sua conduta, ele pode querer a venda a qualquer custo, porque o intuito é que ele conclua o mais rápido para que ele toque em alguma comissão, mesmo que não seja a melhor venda possível. E por fim, competência como último mandamento. Então aqui é tudo aquilo que a gente já falou em relação às competências propriamente ditas e também as características daquele profissional que você vai buscar em relação a que ele atinja os seus objetivos de venda, para que essa pessoa procure chegar próximo da negociação que você deseja. Dessa forma, apresentando esses 10 mandamentos, já ajuda a você observar aquilo que você, se for sozinho, enfrentar e, se você for contratar alguém, o que buscar. Vamos continuar ainda trazendo elementos para essa sua reflexão, para essa sua decisão. O papel de um intermediador. De uma maneira bastante resumida, o intermediador, primeiro ponto, avaliação da empresa. Tanto do ponto de vista do valor do negócio, seja ele pelo método do valuation, ou pelo método de múltiplos, ou pelo método de avaliação patrimonial, liquidação, enfim. Ele deve trazer uma avaliação se a empresa está pronta para ser vendida, qual o valor que vai ser vendida. Então, cabe a esse intermediador essas responsabilidades. Além disso, identificação de compradores. Aí é o caso dele usar a sua rede de contatos, ou os locais onde ele vai fazer anúncios, reuniões, etc., para encontrar potenciais compradores qualificados. Análise de candidatos. Cabe ao intermediador fazer essa análise. Primeiro ele busca, caiu no funil, aí vem aqueles potenciais compradores. Então ele vai, aos poucos, e com a sua experiência e com as devidas ações de consulta de CPF, de nome, da empresa, saber qual é a capacidade de pagamento, se vai recorrer a empréstimo, qual que é a real intenção dele, o interesse pelo aquele negócio, o que ele precisa ver para que ele possa dar um passo a mais e caminhar aí para um fechamento. Então cabe ao intermediador, business broker, fazer essa análise. Aí vem a preparação de documentação. Na questão da documentação, então ele vai, primeiro, organizar no que for possível a empresa, documentação, para que pelo menos as básicas que vão ser apresentadas, alvarás, contrato com alguns fornecedores, licenças, etc. Por outro lado, quando começarem a surgir aquelas propostas, que ele solicite uma formalização de proposta, uma carta de intenção de compra, parte compradora, ela quer ver alguns números, solicita que seja um DRE assim, ou que a contabilidade apresente tal coisa. Então toda essa parte de documentação ele tem que preparar para o comprador e, de certa forma, organizar para o vendedor. Negociação é aquela habilidade de atuação de forma transparente, buscando um acordo justo e superando obstáculos e conflitos que surjam no caminho. Essa habilidade ela é essencial para que o intermediador chegue no consenso, coloque sempre o bom senso para que a negociação aconteça da melhor forma possível. Muita gente pensa que o intermediador simplesmente ele chega, tá aqui potencial comprador, se virem. Se liguem, resolvam, quando concluir, minha comissão está garantida. Essa é uma maneira de condução que a gente classifica como o intermediador por indicação. Simplesmente ele faz a indicação. Mas a corretagem ela pode ir muito além. Por isso que a gente vai apresentar logo em seguida alguns serviços que são possíveis, que você pode contratar em separado, e aí você deve deixar claro isso na comissão com esse serviço. Vamos dar uma olhada. Então tá aí os possíveis serviços de um intermediador business broker. Primeiro, o laudo de avaliação do valor da empresa. Então, ele pode te trazer o valor justo do negócio por uma avaliação técnica. Isso pode ser um serviço específico que você não precisa contratar ele para toda a negociação. Um laudo de visita técnica. Então você também pode chamar um business broker para que ele faça uma visita e avalie como é que a empresa se encontra, o que ela precisa fazer para vender melhor, organizar documentos, etc. e tal. Então pode ser um laudo de visita para diversas finalidades que vai ser acordado entre o dono da empresa, a dona da empresa e o profissional intermediador. Acompanhamento em visitas e reuniões. Aí é o caso de acompanhamento em uma reunião específica para dar um parecer, para dar uma visão técnica dele sobre a negociação, sobre o comprador, etc. e tal. Elaboração do contrato de compra e venda. Bom, aí é aquele caso que normalmente fica muito destinado a profissionais da área do direito, ao escritório de advocacia, a um profissional especializado na área do direito empresarial, sobretudo, mas dependendo, o intermediador ele pode pelo menos fazer todo o esboço da minuta de contrato.
e ele pode ser contratado exclusivamente para isso. Assessoria em atividades específicas. Aí é muito parecido com acompanhamento em visitas, mas no caso são atividades específicas. As possibilidades são inúmeras. Acompanhamento total da negociação. Bom, aí é quando deveria, supostamente, e eu não quero trazer nenhum tipo de incômodo aí a alguns profissionais que não atuam assim, com exceção do laudo de avaliação de empresa, que pode ser um serviço contratado de forma separada antes do início da busca pelo comprador. Mas, normalmente, o acompanhamento total seria relacionado a todo o processo. Que, na verdade, muitos profissionais atuam dessa maneira já, mas precisaria separar ou diferenciar uma atuação unicamente pelo agenciamento. Ou seja, eu te apresento uma pessoa que acho que ela pode querer comprar e vocês se virem. Depois, eu ganho uma comissão X. E aí fica aquela pergunta, seria justo essa comissão ser a mesma da pessoa que trabalha de uma maneira abrangente, envolvendo e se dedicando a todas as partes da negociação? Não, por isso que você deve ter ciência disso e na hora de contratar um intermediador, de tudo isso que está sendo exposto aqui, você de uma maneira clara e objetiva dizer até onde você vai e até onde essa comissão vai. E dessa maneira a gente conclui então essa segunda fase do método negociação dourada aqui nessa apresentação compacta e resumida. Recapitulando então, já apresentamos vídeos sobre a decisão certa, vários elementos, conteúdos para que colabore com a sua decisão de vender, se é hora, não é hora, por que tanta gente vende, o que dá para fazer, quais são as alternativas da venda, etc. Quais são as competências se você for vender, de alguém que deve atravessar uma negociação de compra e venda de empresa, etc. e etc. Hoje falamos um pouco então sobre o Business Broker, isso que falamos aqui hoje. Nos próximos vídeos vamos entrar no processo. Então vamos nos debruçar as etapas de venda de uma empresa, conteúdo mais denso, mais técnico, mais específico e extremamente fundamental para que você visualize as etapas de venda de uma empresa de acordo com o método negociação dourada. Tá bem? Eu desejo do fundo do meu coração que você possa utilizar esse material e ajudar você nas próximas negociações de compra e venda de pequenas empresas. Que você realize isso da melhor forma possível. Negociação boa é aquela que é boa para as duas partes. Eu sempre penso dessa maneira. Muito bem. Lembrando que no link da descrição desse vídeo, no link da bio em algum lugar, você terá acesso a esses instrumentos e ferramentas para as suas negociações. Teaser é um modelo. Você vai lá, baixa o modelo. Teaser é um documento breve, uma apresentação que fala sobre o negócio, localização, segmento, valor, faturamento e tal. Aí vai ter também um modelo de termo de visita e de sigilo para você proteger ali informações confidenciais, né, proteger sua empresa. Memorando de informações numa apresentação de empresa, alguns modelos para como você fazer um memorando quando surgir um comprador. Primeiro você manda lá o teaser, o cara, opa, gostei disso aqui, vamos mais. Aí ele vai lá e aí pode ser que ele pergunte, né, aí você já deve ter aí feito algum tipo de seleção ali do comprador e tal. E aí vem lá o memorando de informações. Aí temos também um checklist essencial. Esse checklist é um golden list, aí já é um instrumento muito detalhado. É um documento que eu recomendo fortemente que você siga esse checklist, tanto na versão para quem vai comprar, como na versão para quem vai vender. E com ele, você não deixa faltar nada, você vai vencendo, sabe aquela coisa, documento tal, já apresentou tal coisa, apresentou, que aí você não esquece de nada. Tá certo, pessoal? É isso aí, vamos aí partir para as boas negociações para todo mundo. Eu me despeço de vocês agradecendo que você tenha acompanhado esse vídeo até aqui, desejando bons negócios. Assistam os outros vídeos, acompanhe aqui o nosso canal, nós estamos nos dedicando e pedimos que você dê aquele like, compartilhe esse vídeo com quem precisar, comenta alguma coisa aqui. O que você acha? Você é da área? Eu tô afim, vamos buscar parceria, vamos nos conectar. Se você tem um outro canal, se você trabalha da área, vamos nos conectar, vamos expandir os conhecimentos. Tá bom? Sucesso, um abraço, fiquem bem, a gente se vê até os próximos vídeos. Fui!